conservadorismo. Esse tema está na moda, né? O presidente se elegeu se chamando a si mesmo chamando a si próprio de conservador. Muita gente de repente se descobriu, eu sou um conservador, né? Tem gente que fala conservador patriota, né? Enfim, conservador liberal. Mas o que é isso mesmo? Bom, dá para você estudar, ler aí algumas obras clássicas, mas eu acho que a maioria não fez isso e nem vai fazer, porque isso é bem chatinho e, enfim, né, nem dá dinheiro, né, estudar muito no Brasil. Mas se você for pro YouTube, você consegue ver tem muitos professores que falam disso, gente da área, não é minha área, nem é isso que eu vou fazer aqui. Mas tem muita gente boa falando disso no YouTube, em vídeos curtos, vídeos menores, bem editados, bonitinhos. Diferente desse aqui, que é feito totalmente no improviso. Mas é possível também pesquisar na internet, tem textos, tem sites que resumem os principais pontos, mas que é o que eu vou fazer aqui, na verdade, é só uma questão bem superficial, mas já dá para entender mais ou menos o que é que aconteceu com o Brasil, a população brasileira em pesquisas de opinião. Sempre que saía alguma opinião, tipo assim, sobre questões culturais, sobre questões sociais, enfim, tipo posturas em relação a, exemplo, aborto. A população brasileira majoritariamente sempre foi contrária ao aborto, né? E isso é uma posição conservadora, né? Legitimamente você pode defender uma coisa e outra e argumentar, se não for com base na violência, né? E se você garantir o contraditório, tudo certo, né? Tudo tranquilo. O debate é sempre muito válido a respeito de qualquer assunto. Qualquer assunto também não. Tem assuntos que a legislação brasileira proíbe. Tipo, eu posso defender o fim da democracia, usar a democracia para defender o fim da democracia? Não, não pode. É contra a lei, isso é crime. Eu posso defender o nazismo? Não, não pode. Eu posso defender a morte do meu inimigo político? Também não dá. Né? Não é assim que funciona. Existem limites legais que têm a ver com os valores humanos, os direitos humanos. Então, mas enfim, né? Mas a maioria dos assuntos pode ser debatido tranquilamente em alto nível, sem que se apele a nenhum tipo de deslealdade. Mas o conservadorismo, dá para dizer o seguinte: ele é baseado num tradicionalismo e numa transformação gradual. Um conservador, ele não é contrário às mudanças, ele só não é a favor da revolução. Então, conservador, ele é a favor do tradicionalismo, ou seja, manter aí até anotei um caderninho aqui para não falar bobagem, manter algumas tradições, né? E transformar a sociedade de maneira gradual, ou seja, com calma, com tranquilidade, devagar, sem sustos. Ele nunca é revolucionário. É bizarro você ver pessoas no Brasil que se dizem conservadoras defender um golpe de Estado, defender uma ruptura institucional, defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal, defender uma intervenção militar, porque isso é uma revolução. Você pode dar o nome que você quiser a isso, mas é uma mudança abrupta, brusca das coisas. E isso pode ser tudo menos conservador. Não é. É bizarro isso. Como é que alguém que se diz conservador que é a favor de rupturas? Nunca, né? Nunca. O Bolsonaro sempre foi, como se diz, disruptivo, né? Ele sempre teve um discurso de romper com as coisas, de acabar com isso de uma vez, de resolver as coisas tudo rapidamente. Isso não é conservadorismo, né? Quem acreditou nisso acreditou errado. Mas enfim, já foi, né? Pelo menos os conservadores que falam no Brasil, aqueles que se omitem não são ouvidos, não tem jeito. Os que falam, falam em rupturas. Isso é bizarrice brasileira, né? É tipicamente a bizarrice brasileira, né? Anotei aqui, ó. O conservador pensa na política como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. Preservar, não romper com as estruturas. Mas e se eu discordar do Supremo, do Congresso ou de alguma lei? Eu vou trabalhar pela mudança, pela reforma, pela reconstrução, pela readequação. Recentemente, por exemplo, uma lei antiga que a gente tinha, a Lei de Segurança Nacional, que estava sendo usada aí para perseguir pessoas, tanto à esquerda quanto à direita, tanto pelo Supremo quanto pelo Procurador da República. Por exemplo, um professor lá em. Professor, eu acho que foi professor em Goiás,
que fez um outdoor ou publicou alguma coisa lá comparando o presidente a um pequi, aquela, né, típico do Cerrado aí que a gente usa para fazer comida, o pequi ruído. Então o presidente era um pequi ruído. O procurador da República, procurador não, ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, sei lá quem é o cara. O que está sendo indicado agora, ministro Supremo, como é que é o nome dele? Foi indicado, mas não foi ainda. Esqueci o nome do sujeito. É o atual AGU. Na época, acho que ele era ministro da Justiça, entrou com um processo contra o cara, um pedido de investigação, né? Com base na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei antiga lá da época da ditadura, que dizia que você não podia criticar o presidente. Chamar ele de pique ruído, querer prender o cara. A mesma coisa o Alexandre de Moraes, que os bolsonaristas estão tudo bravos aí, usa a Lei de Segurança Nacional, usava, né? Para prender algumas pessoas que estavam atacando o Supremo. E essa lei foi recentemente reformulada, aliás, ela foi extinta. E criaram uma outra lei nesse sentido na Câmara e já passou pelo Senado. Está esperando, o Bolsonaro acho que já aprovou, só que ele vetou algumas partes, acho que voltou para a Câmara para rever. Tá nisso. Então é isso. Tem uma lei que você não quer, não gosta, não concorda? Muda, troca, discute, vamos mudar essa lei. É isso. Elege um deputado que pensa igual você para mudar a lei do jeito que você quiser. É assim que se faz a democracia, né? E esse é um princípio conservador que eu concordo. Mudanças são necessárias, só que elas devem ser feitas com tranquilidade, sem assodamento, sem loucuras, sem rupturas, sem coisas muito drásticas, porque isso nunca dá certo. Em geral, isso não dá certo, né? Na questão social ou moral, né, o conservador defende a manutenção dos usos, costumes e convenções. Então ele tende a defender a sociedade como ela foi construída ao longo do tempo. Ele aceita mudanças? Aceita, mas é bastante demorado o processo de mudança, né? Uma das questões que eu acho mais bizarras no Bolsonaro é que ele teve 3 casamentos. Eu sou contra a pessoa ter. Eu não. Você quer casar 5, 10, 15 vezes, desde que seja o casamento consentido, que os dois concordem em se casar e se separar, e se casar e se separar, que isso exploda a quantidade de casamentos que a pessoa tem, né? Eu penso a mesma coisa em relação a casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ué, eu sou a favor da liberdade de escolha, casa com quem você quiser, meu amigo, tô nem aí. Mas desde que isso não afete o direito de ninguém, não interfira na vida de outra pessoa, tá tudo liberado. Agora, um conservador que casa 3 vezes, né? Um conservador que se separa 3 vezes, casa de novo, e, enfim, não é exatamente ele não está preservando uma das tradições mais importantes, que é a instituição do casamento. Até porque, quando você fala usos, costumes e convenções, uma delas é a religião. Os conservadores tendem a ser muito preocupados com as questões da religião, de manter as posturas religiosas que já foram construídas ao longo do tempo. E a religião diz que você deve casar uma vez só, que perante Deus, né, o casamento é sagrado e, portanto, ele é indissolúvel. Mas aí tem um presidente conservador que se casou 3 vezes e isso é entendido como, que coisa boa, né? Que normal, muito normal. Pois é, não é, né? Mas enfim, ele diz que é conservador. E muita gente acredita nele, né? Na questão cultural, um conservador vai defender a cultura local, olha que coisa, a cultura do país, do povo, né? E uma identidade nacional. O conservador ele é naturalmente nacionalista. Ele é muito nacionalista. E aí vem uma coisa importante, porque na questão econômica, eles são a favor da propriedade privada, isso é um ponto fundamental. E aí, quando eles vão para a questão do liberalismo econômico, a maioria dos conservadores não é a favor do liberalismo econômico. Eles são desenvolvimentistas. É curioso isso no Brasil. O que é um desenvolvimentista? Alguém que acha que nós devemos desenvolver os nossos negócios, as nossas empresas, priorizar aquilo que é nacional. E muitos deles, inclusive, entendem que o Estado deve fazer isso. Não deve ser o setor privado apenas a cuidar dessas questões. Tem muitos conservadores que são nacionalistas, né, a favor de uma intervenção do Estado na economia, desenvolvimentista, que é uma postura muito próxima à esquerda. A esquerda tem esse lado também, de defender a intervenção do Estado na economia. O Ciro Gomes vive falando isso. O Ciro Gomes era um homem de esquerda
Ciro Gomes é um caso clássico, né? Ele é um pequeno burguês, nascido em São Paulo, criado no Ceará, uma família que eles são chamados lá, por isso que ele é chamado de coronel, né? Que são a elite nordestina. No passado eram os coronéis, então o pessoal fala isso de quem é rico. E eles são ricos, são uma família importante lá, financeiramente importante, politicamente muito importante. O Ciro Gomes foi governador, tá? Foi prefeito de Fortaleza e tá, e aí ele virou de esquerda, né? De repente ele adotou as ideias de esquerda, e ele defende a intervenção do Estado na economia. Ele é um desenvolvimentista. Tem muito conservador assim. Né? O Bolsonaro é assim. Nesse ponto ele é um conservador normal. Aí beleza, ok, ele é um desenvolvimentista. Ah, mas por que ele falou que era liberal na eleição de 2018? Porque o Estado brasileiro, naquele período, estava muito mal das pernas. O Estado não conseguia investir. Até hoje não mudou nada. O Estado brasileiro hoje está falido, ele não consegue investir, pelo menos não do jeito que está. Precisaria de uma ideia nova, de preferência dinheiro novo que viesse de fora, o que não vai acontecer porque a gente tem um maluco na presidência. Enquanto tiver uma pessoa desse jeito na presidência, o mundo olha e fala: meu Deus, como que eu vou investir nesse país? Um homem que está propondo golpe de Estado quando tem aí 15 milhões de desempregados, um bando de gente passando fome, a carne lá nas alturas, a gasolina lá nas alturas, uma crise hídrica que vai provocar uma crise energética iminente aí, o cara falando em golpe de Estado. Né? A preocupação dele é tudo menos resolver as questões do povo, mais importantes do momento do povo. Então, o dinheiro novo não vai entrar no Brasil. A bolsa de valores está derretendo. Olha os números aí para não me deixar mentir. Investidores estão fugindo do Brasil já há um bom tempo, faz uns 2 a 3 meses. Parte do setor industrial brasileiro, que apoiou esse governo desde o início, também está pulando fora do barco. A Febraban, as federações das indústrias de alguns estados já se manifestaram aí que está feia a coisa. Enfim, né, vamos ver o que acontece. Mas é preciso entrar dinheiro novo na economia brasileira. O próprio agronegócio, parte dele já se tocou, porque o mundo vai encontrar caminhos diferentes do caminho brasileiro. A China, por exemplo, que é o maior comprador do agronegócio, a China é atacada o tempo todo por esse povo, mas ela é o maior comprador do agronegócio brasileiro. Ela está desenvolvendo programas agropecuários nos países africanos. Tem clima parecido com o brasileiro, um clima mais quente, solos férteis e abundantes, uma pobreza grande e carente de investimentos, de empregos. A China está investindo em terras, levando técnicas agrícolas modernas para os países africanos. Dentro de alguns anos, é muito provável que a China vá deixando de comprar do Brasil e passe a comprar principalmente de países africanos, que vão passar a vender as famosas commodities do agronegócio: soja, milho, carne bovina, entre outras coisas. O agronegócio brasileiro está brincando com fogo. E parte dele já entendeu. O grande agronegócio exportador já entendeu. Esses que estão aí apoiando esse governo são os pequenos. Ah, não parece pequeno, mas é pequeno. Perto dos outros poderosos grupos, eles são pequenos. Os grandes grupos não estão mais acreditando nesse governo. É que agora eles não sabem o que fazer. Né? Eles não querem apoiar o Lula, mas também não conseguem ver futuro nesse governo. Então fica difícil. É bem complicada a história deles. Aliás, a questão deles agora. Né? Mas enfim, conservadores são a favor da intervenção estatal, em geral, na economia. Um conservador, em geral, não é liberal na economia. Né? Mas enfim, dá para resumir o conservadorismo: a defesa da liberdade, a defesa da ordem, a defesa da igualdade, mas não aquela igualdade que a esquerda defende, que é a de distribuir riquezas. Né? Não. A igualdade que os conservadores defendem é uma igualdade perante as leis. Então, pode dizer que é a igualdade político-jurídica, que as leis definem que todo mundo é igual, que ninguém será privilegiado ou beneficiado. É essa igualdade que os conservadores defendem. Então, por exemplo, um conservador não vai defender a política de cotas, que privilegia não, que beneficia negros ou indígenas, ou enfim, pobres, por exemplo. Cotas sociais. Não, o conservador entende que a lei deve garantir os mesmos direitos a todos. Direitos e deveres iguais para todo mundo, independente de quem seja. Se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro. É isso que eles defendem. O pessoal
chamado de progressista, ou mais à esquerda, pensa um pouco diferente disso. Né? Não é o debate não é esse agora, não vou falar disso não. E defendem mudanças cautelosas e graduais. Então dá para resumir aí: liberdade, ordem, igualdade político-jurídica, mudança cautelosa e gradual. E aí sobre liberdade há um ponto fundamental, porque eles entendem, pelo menos esse povo que está na rua no 7 de setembro, que liberdade é você poder fazer o que você quiser. E não é, meu amigo. Quando se fundou, quando se criou essa ideia de democracia, né, a liberdade, até o Montesquieu acho que disse isso, né, liberdade não é exatamente fazer o que você quer. Liberdade não é igual à independência total das coisas. Não, 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 não. Liberdade é o direito que você tem de fazer aquilo que as leis permitem. Que leis? As leis que foram pactuadas pela sociedade. Pactuadas onde? No modelo brasileiro, uma democracia representativa, as leis são pactuadas, ou seja, feitas, né, acordadas lá no Congresso. Então, deputados, senadores discutem, resolvem lá as suas questões, chamam a sociedade para conversar em audiências públicas, consultam especialistas, criam, aprovam as leis, essas leis são submetidas ao crivo do presidente, ele veta ou aprova o que ele quiser, volta para o Congresso, discute, veta, aprova, enfim, sai a lei, o Supremo Tribunal Federal ou o Judiciário, dá para ser mais abrangente, né? O Judiciário analisa, vê se aquela lei está de acordo com a Constituição e aquela lei está, portanto, se o Supremo entender que sim, o STJ, sei lá, está ok a lei, então tá. A lei está valendo, então você tem que cumprir essa lei. O que o presidente fez na terça-feira e o ministro do Luiz Fux do STF disse com clareza, é um crime de responsabilidade. Você incentivar a população a não cumprir uma ordem judicial, a não cumprir uma lei, é crime de responsabilidade. Deveria dar impeachment isso. Não sei se vai dar, até acho que não, mas deveria. Uma autoridade pública, no caso o presidente, fazer isso é absurdo. Né? Você precisa cumprir as leis. Então, de novo, o que o Montesquieu disse sobre liberdade. Liberdade é o direito que a gente tem de fazer aquilo que as leis permitem fazer. Liberdade não é sinônimo de independência. Eu faço o que eu quero. Meu amigo, se todo mundo pudesse fazer o que quisesse, viraríamos um caos. O que teríamos aquilo que é chamado de anarquia. Né? Ninguém ia respeitar o direito do outro, porque eu faço o que eu quero. Liberdade não é isso. E é isso que esse povo estava defendendo na terça-feira. Né? Quero ter liberdade de ameaçar de morte um ministro do Supremo. Não vai ter, meu amigo. Você vai pra cadeia. Quero ter liberdade de pregar um novo AI-5, uma ditadura. Não dá, meu amigo. É crime. Está lá na lei, na Constituição, que isso é um crime. Não pode pregar o AI-5. Você não pode usar a democracia para derrubá-la, para acabar com ela. Não dá. Né? Então é isso. Um conservador de verdade, é sempre importante frisar, ele pensa na política como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. Ele nunca é revolucionário. Um conservador jamais proporia um golpe de Estado. Um conservador verdadeiro jamais proporia uma ruptura. Ele jamais procuraria, inclusive, o confronto entre as instituições, que é o que o presidente brasileiro vive fazendo. Um conservador, ele quer manter as tradições e, se tiver que transformar alguma coisa, fazer isso de maneira gradual, com calma. Né? Se você encontrar alguém dizendo que é contra mudanças, ele não é um conservador, ele é um reacionário. Se você encontrar alguém que quer fazer a sociedade voltar para trás em algumas coisas, ele é um reacionário, não é um conservador. O conservador aceita mudanças lentas e graduais. Ele vai resistir, porque ele é a favor do tradicionalismo, de manter as coisas que foram construídas ao longo do tempo. Mas ele jamais vai impedir que o país avance. E jamais vai propor que o país retroceda, que é o que muita gente que está no poder hoje no Brasil defende. Uma espécie de reacionarismo. Isso é muito diferente de ser conservador. Eu espero que eu tenha contribuído para alguma coisa
com esse vídeo, mas é importante registrar isso. E não se esqueça do que Montesquieu disse sobre liberdade. Liberdade é o direito que temos a fazer aquilo que as leis permitem fazer, não é fazer o que eu quero, senão não é liberdade. Valeu, obrigado aí, até mais, até o próximo vídeo.